eu lembro que assim, eu olhava no quadro, eu lembrei que eu via as aprovações FUVEST, aprovações não sei o quê, né? Aprovados, tal. E assim, eu vi o quadro, eu falei, cara, se tem bastante gente, é porque o negócio funciona. Então vamos lá. Meu nome é Giovanni Scuraco Bacalá, eu tenho 18 anos de idade, sou natural de São Paulo, capital. Fiz ensino médio no Rio de Janeiro e eu passei medicina na Universidade Federal de São Carlos, direto do terceiro ano do ensino médio. Eu, na verdade, não sabia muito bem se a aprovação ia chegar, eu me preparei para isso, né? Obviamente, estudei, me empenhei para que ela viesse, mas, assim, por mais que dentro de mim tivesse alguma coisa de, não me preparei, eu cheguei no ponto, né? A surpresa sempre é muito grande, né? Sempre é uma experiência que a gente fica completamente baqueado, né? Eu acho que a medicina ela tem um excesso de contingente, né, para poder fazer e pessoas muito bem preparadas, né, ao redor do Brasil para poucas vagas, né? Então a gente sempre fica nessa insegurança, né? Acho que para qualquer vestibulando é normal, né? Você tem sempre uma insegurança de vai dar certo, não vai dar certo, né? E assim, acho que o importante que eu sempre priorizei na minha cabeça foi sempre fazer o seu, sabe? Faz o teu, não fica preocupado com os outros, sabe? Então, eu vou focar na minha debilidade, eu vou focar no que eu preciso melhorar, eu vou fazer simulado, né? E aí no que eu puder melhorar para aumentar minha nota, eu vou fazer, sabe? Até o dia da prova eu vou estar sempre em progresso, em constante evolução. Na verdade, eu escolhi fazer medicina, acho que na metade do primeiro ano do ensino médio, na verdade. Eu queria, antes disso, fazer psicologia, né? Eu pensava inicialmente até em ser astronauta, assim, ao longo da minha vida eu já mudei bastante de curso, né? E eu acho que eu encontrei na medicina uma forma de juntar várias coisas que para mim são importantes, né? Ou, no caso, algumas das minhas qualidades, né? Ao longo da minha formação acadêmica e também na vida mesmo, né? Então, por exemplo, a parte da bioquímica, une-se a parte de poder ajudar as pessoas de uma forma mais direta, né? Também uma profissão que tem bastante, é uma profissão que você estuda bastante, eu sempre gostei bastante de estudar, de poder melhorar a cada instante. É uma profissão que ela mexe muito com áreas, por exemplo, do cérebro, que eu sempre achei muito interessante, né? Então, tudo isso, e até caso um pouco com a psicologia, que eu falei anteriormente, tudo isso, assim, acho que se uniu num grande bolo aí que eu fiquei, cara, é uma profissão para mim, sabe? No fundo vai ser isso. Sempre estudei particular minha vida toda, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. No fundo, até para salientar, né, eu fui ampla concorrência, né, não participei de nenhum tipo de cota, né, e aí isso, então assim, a nota, eu fiquei, entre aspas, com a nota mais elevada, né, para poder passar na prova, né, não tive nenhum tipo de auxílio. E aí isso demandou realmente uma nota elevada, né, mas assim, o meu ensino fundamental, eu não. Confesso que assim, eu era uma pessoa interessada na escola, eu não era um cara muito avoado, assim, né? Mas eu acho que qualquer aluno de ensino fundamental, por mais que goste de estudar, eu, no caso, geralmente era um cara muito de estudar nas vésperas, né? Eu também não tinha muita noção, assim, do que eu gostaria de fazer. Até no nono ano mesmo, propriamente, eu também era um cara mais, assim, gostava da escola, gostava do estudo e tal, mas, assim, eu só era um cara de estudar na véspera. Isso até mais ou menos metade do primeiro ano do ensino médio. Sempre estudava nas vésperas e ia muito bem na escola, né? Eu sempre tive facilidade com a escola, nunca foi uma pedra no meu sapato, né? Mas aí, a partir do primeiro ano, eu percebi que, cara, que eu queria fazer algo a mais na minha vida, né? Então, eu tive sonho de estudar fora, que já pensei em estudar na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, Johns Hopkins, que é até um sonho meu para talvez uma pós-especialização, mestrado, né? Geralmente, aí, a partir do primeiro ano do ensino médio, eu comecei a pegar mais do batente, sabe? Eu comecei a progressivamente estudar mais.
Então, eu sempre fui uma pessoa que teve uma memória boa, assim. Eu considero que a minha memória é bem legal, sabe? Então, assim, eu gravava as coisas muito fácil, minha memória visual, né? Então, acho que quando eu sempre fazia resumos na aula, né? Então, eu pegava o resumo, fazia resumo na aula e estudava na véspera. Sempre isso, sempre fazia isso. E acho que minha memória visual era muito legal, sabe? Então, eu acho que eu acabei descobrindo, já no ensino fundamental, a minha maneira de estudar. Né? Eu acho que isso foi fundamental, porque aí por mais que eu estudasse na véspera, né, e não revisasse esse conteúdo, tinha prova no bimestre seguinte outra prova, né? Um mês e meio seguinte outra prova. Mas como a memória funcionava e eu também descobri o meu jeito, né, que era fazer resumos e ouvir o professor, eu acabava não precisando estudar em casa para poder ir estudar na escola, né? E isso funcionava muito bem para mim. Por mais que eu não fosse esse cara que não revisa todo dia e talvez não tivesse uma retenção do conteúdo tão grande, a parte mais importante eu sempre pegava. E aí, na véspera, eu pegava só os detalhezinhos que no dia seguinte, já pela memória de curto prazo, já resolvi para fazer a prova. Obviamente, no longo prazo, isso não era o ideal. E tanto que, assim, eu me percebi, e foi uma coisa, acho que talvez a coisa mais importante da minha aprovação foi no começo do ano. Quando eu, cara, passei um pente fino na base para ver o que estava faltando, sabe? Isso melhorou muito a minha nota de matemática e física, desde o começo. Quando eu participei de treineiro nos vestibulares, só fiz segundo ano, no segundo ano do ensino médio, treineiro. Eu percebi uma dificuldade imensa em matemática e física, né, em relação à nota. E isso, a minha nota subiu muito, principalmente em física. A FUVEST eu fiz 63 pontos. 63 pontos como treineiro. E a Unesp eu fiz 67 pontos. O corte da medicina era 7,2 no ano. Me deixou confiante. Assim, então eu já fui com uma noção de, tipo assim, cara, será a Unesp. A Unesp foi o último vestibular que eu fiz, né? Porque a Unesp foi no ano da pandemia, né? 2020. E aí foi o vestibular que mais atrasou, né? Então foi um vestibular que, entre aspas, eu tava mais preparado, né? Pra fazer. E aí eu pensei, caraca, se eu tirei 67 de 72 para ir para uma segunda fase, eu falei, cara, então ano que vem eu vou dar o gás e eu vou conseguir chegar. Vou chegar, né? Botando na minha cabeça, vou chegar. E aí começou a minha preparação no terceiro ano. Então, eu conheci através de indicação, né? E também pela internet, né? Então eu estava em busca de um cursinho, né? E no Rio de Janeiro, para foco FUVEST, para foco em São Paulo particularmente, né? Você não tem cursos muito fortes, né? Geralmente os cursos eles focam mais no Enem e na UERJ, até por conta dos vestibulares locais, e uma certa rixa com São Paulo, mas o foco não é tão grande, né? E eu, como bom paulista, queria fazer a universidade em São Paulo. E então, e aí eu conheci através de indicação e também nas redes sociais o método do quadro, né? Então, uma pessoa muito próxima de mim conhece o Bruno Werneck, né? E ele apresentou para mim, não, esse curso online é muito top, ele tem uma aprovação legal, os caras têm um método interessante. Eu fui olhar, gostei e assinei. Eu lembro que assim, eu olhava no quadro, eu lembrei que eu via as aprovações FUVEST, aprovações não sei o que, né? Aprovados, tal. E assim, eu vi o quadro, eu falei, cara, se tem bastante gente, é porque o negócio funciona, né? E eu sempre vi né, tanto o quadro como o colégio, um meio para eu poder me aperfeiçoar, sabe? Porque acho que no fundo eu sempre entendi que assim, não é curso A, curso B, é sempre você. Que o quadro ele entende muito bem isso, sabe? Eu sempre percebi, não, porque é o negócio do treinamento da semana. Cara, toda semana eu vou bater minha meta, todo dia. Na verdade, minha meta era diária no quadro. Todo dia eu vou bater minha meta, sabe? Eu acho que isso casa muito bem com o meu tipo de gente. Sou um cara competitivo, um cara que gosta de um desafio, sabe? E o quadro, ele me desafiava. E eu acho que isso era o que o que eu olhei pro quadro e falei, cara, isso aqui é pra mim. Porque ele não é muito... Porque tem muito curso que passa a mão na cabeça, sabe? Tem muito curso que fala, tá bom, bora, aluninho, ó, vamos ver a aulinha, né? Vamos ver a aulinha o dia inteiro, e aí, beleza, ó, tá ótimo, hein? Vai passar, beleza. Mas aí, assim, eu sempre entendi, cara, exercício é botar a mão na massa, né? Quero trabalhar. E o quadro, ele sempre prioriza muito isso, né, cara? O Bruno sempre dizia nas primeiras entrevistas, né? Eu lembro que nas primeiras entrevistas dele que eu assistia, ele falava, não, gente, ó,
Gente, exercício, gente, ó, para lá, ó. Você vê aula se você não souber a matéria, exercício, exercício. Se desafia, não sei o que. Cara, eu olhava pra isso e falava, essa é a minha filosofia, sabe? Eu acredito nisso. Eu acreditei nisso. E não deu outra, assim, né? Foi o trabalho compensa, né? Nada resiste ao trabalho, como bem diz o quadro, né? Isso é interessante, assim, porque por mais que, assim, como eu disse para você, comecei a estudar progressivamente a partir do primeiro ano. Mas, assim, nada comparado na minha vida inteira ao que eu estudei no terceiro ano. Eu estudei muito no terceiro ano. Né? E muito, eu quero dizer assim, eu estudei de uma forma regrada, né? Eu tinha um horário de estudo semanal, que eu fiz com um quadro, que eu seguia toda semana, né? Segui legal, assim. E aí, concomitantemente com a escola, que também é uma escola legal, oferecia bastante simulados, principalmente Enem, um pouco simulados, quase nenhum de São Paulo, acho que eu fiz um, dois. Então foi praticamente minha preparação no vestibular de São Paulo foi praticamente quadro, e Enem também o quadro ajudou bastante. Né? E assim, eu acho que eu sou um cara que gostava muito de jogar videogame, né? Gostava muito de jogar videogame. Então assim, o que eu fiz, por exemplo? A gente estava em ano de pandemia, né? Então, cara, jogar videogame, eu não podia sair de casa e tal, virou meu passatempo preferido. Né? Já gostava, então virou, assim, gostava muito de jogar. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça, né? Fevereiro, janeiro, vou passar no vestibular esse ano. Coloquei na minha cabeça, vou passar em medicina esse ano, né? Passar na medicina numa faculdade boa, né? E aí, beleza. Desinstalei os jogos, falei assim, eu só vou voltar a jogar, talvez tenha sido um pouco radical, mas na minha cabeça foi o que eu acreditei, sabe? Eu acreditei no que eu tava, no que eu achei racional de fazer, porque eu tava fazendo, porque eu falei que eu quero ter método, eu quero fazer exatamente o que o Bruno falou, eu quero ter método, eu quero ter horário, né? Eu quero pegar o tranco e me acostumar. Quando eu me acostumar, eu volto pro um lazer um pouco maior, né? Aí fazer outras coisas, obviamente, né? Mas aí eu falei, não, beleza, vou montar meu método. Então eu fiz, acho que cerca de 1 mês, 2 meses eu fiquei estudando um horário de estudos e fazendo estudo diário, né? Eu fazia 4 horas por dia, todos os dias. E aí eu consegui fazer quando eu me adaptei, né, ao horário, por mais que tive alguns entraves no começo, né, aí eu retornei aos jogos, né, e tal. Aí gradativamente eu fui articulando a minha vida pro vestibular, né. O jogo ele poderia me atrapalhar na minha o jogo, às vezes sair mais, às vezes sair mais, no caso, curtir um pouco com a família, né. Eu acho que isso talvez me atrapalhava um pouco na minha. Talvez para montar o meu método, né? Eu queria ter um método bem cartesiano, que assim, cara, eu vou primeiro fazer o negócio do vestibular e depois eu foco nas outras coisas, sabe? Aí, acho que a ideia, na verdade, que eu quis transmitir aqui é transformar o vestibular no foco do dia, sabe? É o foco do dia. O foco do dia eu estudo. Então, vou estudar. Depois eu penso no lazer, sabe? Depois eu penso, porque assim, obviamente o lazer é importante, a gente não pode ficar sem ele. Senão nossa mente fica louca. Eu sempre tentei priorizar primeiro o estudo, sabe? Para montar um método eficiente e aí foi introduzindo lazer, atividades no meio. Então, assim, como eu passei medicina concomitantemente ao terceiro ano do ensino médio, então eu falo 4 horas só estudando pelo quadro. Por quê? Eu tinha a aula no terceiro ano do ensino médio das 7 da manhã às 2 da tarde. Né? Minha rotina era 7 da manhã às 2 da tarde eu tenho aula na escola. Voltava para casa, almoçava, um gap de 1 hora, aí dava meia hora eu chegava em casa geralmente umas 3 horas, almoçava, dava uma relaxada, descansava o cérebro, aí estudava das 3h30 até 8 horas, geralmente, né? Botava um intervalo 15 no meio e tal, terminava de estudar mais ou menos 8 horas. Eu tive, obviamente, a gente sempre, quando o estudo às vezes se torna uma obrigação, é difícil, assim, por mais que eu sou um cara que sempre gostou de aprender, de se desafiar, né? Obviamente é algo que é imposto, né? Que é imposto a nós, o estudo intenso imposto a nós é algo que talvez seja extenuante em algum momento, né? E, obviamente, a gente sempre tinha vontade de desistir, de parar, dar um tempo, mas eu sempre tive o meu mental muito forte, sabe?
eu botei na minha cabeça, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, vou bater minha meta, né? E era tudo, acho que o que ajuda a gente a se manter no caminho, né? Se manter na jornada, é o negócio da meta diária, cara. Isso pra mim me ajudou de uma forma, que eu lembro que eu chegava pros meus pais todos os dias, assim, eram 8, 9 horas, né? Às vezes atrasava um pouco por alguma ocorrência, sei lá, voltava um pouco mais tarde da escola, tinha que terceiro ano, às vezes, né? Tem um trabalho que a gente tem que fazer, tem não sei o quê, né? E aí, meu, chegava em casa, né, aí eu lembro que estudava, 9 horas, 9, 8 e meia, chegava pros meus pais, ó, bati a meta diária hoje, tá? Ó, bati a meta, mais um dia, hein? Mais um dia, todo dia, mais um dia, mais um dia. Chegava no simulado, acabei o simulado, tá, gente? Ó, acabei. Meu pai é um cara que ele sempre gostou de ver para mim, ver o melhor de mim, né? Então, assim, ele sempre me apoiou, assim, eu falava que brincava que ele era o meu coach, né? Ele sempre era o cara que, assim, eu falava, não, vambora, né? Vamos lá, vamos fazer e tal, né? Então, ele sempre me ajudou bastante nesse lado do estudo, né? E acompanhar e ver simulado, ver desempenho, fazer uma curva de rendimento, né? Ver como é que tava rolando, né? E sempre foi o cara que me ouviu em relação ao estudo, né? É um cara assim, ele é um cara bem duro, né? Meu pai é um cara bem duro, mas o coração mole, sabe? Então ele sempre me ajudou bastante, sempre foi um cara fundamental, assim, eu deposito parte de toda essa conquista nele também, assim, ele foi muito 10 na minha aprovação. Então, dentro dessa pergunta, aí eu vou contar uma das coisas que eu fiz esse ano, no ano passado, no caso, né, que, assim, é difícil falar que foi um erro, porque eu passei, né, mas talvez não tenha sido a melhor coisa a ser feita, né? Como eu disse para você, eu fazia, né, juntava a preparação da escola e a preparação do quadro, né, para poder passar no vestibular. Isso fazia com que eu tivesse, às vezes, 3 simulados por semana, ou 4 simulados. Já chegou a semana que eu fiz 4 simulados, né? Isso, tipo assim, era sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Sabe? Tipo, dias seguidos consecutivos. Né? E aí, assim, às vezes o quadro às vezes tinha 2, eu fazia os 2. E aí a escola tinha 2, eu fazia os 2, né? Eu era um cara, assim, que era vidrado no simulado. Eu acreditava, assim, sempre acreditei que era um negócio que, assim, eu poderia obter mais ganhos, né? Fazendo. E aí, talvez, assim, eu tenha exagerado um pouco. Porque isso, assim, eu acho que foi a coisa que mais me trouxe fadiga, né? Não pelo fato de fazer simulado. Fazer simulado é impossível você não fazer. Mas o fazer 4 simulados, né? Foi algo que me trouxe fadiga e o que me atrapalhou bastante no final da corrida, né, do vestibular, no final do ano, porque me atrapalhou, porque eu comecei a ficar exausto mentalmente, né? Eu cheguei a ter 2 crises de choro, assim, não cheguei a ter nada mais grave, mas crise, assim, de, cara, ficar ansioso, meio um burnout, sabe? Ficar muito ansioso e, meu Deus, eu não aguento mais, sabe? Teve um simulado que eu não consegui fazer no final do ano. Eu não consegui fazer. Assim, eu cheguei, a minha mente travou, desligou. Sabe? Não ligava. Eu olhava pra questão, lia, não entendia nada. Lia, não entendia nada. Fiquei, como assim? Eu não tô conseguindo. Aí beleza, vou pra outra questão. Lia, não entendia nada. Sabe? Então a cabeça travou, sabe? Isso foi algo que assim, eu tive que cuidar legal para evitar de ser impedido de terminar a corrida, sabe? Porque eu corri bastante, eu sabia que eu tinha corrido, mas eu tava naquela de, meu, tô no gás final, mas tô cansado demais, sabe? Então eu cheguei assim, consegui terminar a corrida, né? Deu certo no final, mas eu tive que dosar legal, sabe? Começar a dosar no final do ano para poder chegar e conseguir terminar direitinho, né? O simulado eu fazia todos os finais de semana, não tinha folga e no mínimo geralmente eu fazia 2. Eram raros os simulados que eu fazia só um. Bom, os finais de semana que eu fazia só um simulado. E isso acho que foi o que mais me trouxe fadiga, né? Porque você não tem um dia para poder descansar, sabe? Então assim, eu fui descobrir isso muito tarde. Porque eu tinha na minha cabeça, não, cara, eu preciso fazer o simulado, preciso
né? Continuar no progresso, preciso continuar estudando, né? Então sempre tinha, como eu falei, meu mental era muito forte, né? Minha vontade de passar era muito forte. Então eu sempre me estimulava, não, beleza, vamos lá, meta e tal. E aí isso fazia com que às vezes eu ficasse um pouco baqueado, né? Ficava meio, nossa, caramba, será que né, a fadiga mental e tal? E aí, com o passar do tempo, eu vi que isso começou a atrapalhar, sabe? Essa fadiga, ela começou a interferir, né? No caso, cara, eu dormia exausto, acordava exausto, ia para a escola, e aí isso começou eu comecei a sentir, meu corpo começou a sentir, e aí eu cheguei depois de um simulado, foi um simulado da Unesp, do quadro, simulado 2 ou 3, eu tive uma fadiga, assim, mental e exausto, comecei a chorar. Chorava. Minha mãe ficou do meu lado, eu falava, cara, eu não tô conseguindo, nossa, eu tô exausto. Isso era no segundo semestre, né? Não lembro, agosto ou setembro, segundo semestre. E eu chorava, e aí eu percebi que a minha estratégia, ela tinha um ponto fora da curva, um ponto que estava errado, né? E aí eu peguei e reduzi os simulados. Aí comecei a fazer um por semana, ou dois, né? Para quem fazia 4, 2 tá bom, né? Eu pensei, né? Para quem fazia 4, 2 tá ótimo, né? E aí eu comecei a fazer 2, ou 1. E aí eu fui dosando, né? E aí obviamente, né, a sua fadiga, eu sempre enxerguei a fadiga como uma curva, né? E a minha curva estava ficando baixa, sabe? Então, aí eu comecei a dosando. Eu fazia 2, depois eu fazia 1, e aí quando chegou perto das provas, eu comecei a fazer prova antiga, né? Parei de fazer simulado. Acho que fiz só um, com o FUVEST 4, do quadro. Acho que foi só um. E depois o simulado do Enem. Mas assim, eu comecei a fazer só prova antiga, isso em outubro, né? E aí, falta um mês para as provas. E aí sim eu sinto que eu consegui controlar. E aí perto das provas, meu amigo, é aquele gasto final forte, né? Aí a ansiedade começa a bater no peito, começa a bater na porta, e aí, aí vamos que vamos. Vou fazer duas respostas então, porque eu sinto que são caminhos diferentes. Fazer a resposta pro pessoal que está terminando, e eu vou fazer a resposta pro pessoal que está começando a estudar no segundo semestre. Para você que está terminando de estudar no segundo semestre, eu acho que assim, agora é o momento de. Eu imagino que você já deve ter visto a base, né? Você já deve ter passado um pente fino na sua base e começado a revisar o que você não sabe, o que você sabe. Eu recomendo que você priorize agora nesse final do ano, né, as matérias que tem maior incidência no vestibular que você quer. Vamos dar um exemplo. A ecologia sempre é uma matéria que e isso, em estudo de dados, é muito importante do vestibular. É importante você saber o que mais cai para você, porque os vestibulares, geralmente, eles gostam, têm preferências por certas matérias. Um exemplo, ecologia no Enem é 1/3 da prova de biologia, em média. Tá? Ano passado, deu uma zebra, não foi. Mas, assim, isso é batata. Todos os anos do Enem, assim, tem mais ou menos uma média de 5 questões, 5 questões de biologia. Biologia geralmente tem 15, né? E aí, pegando essa média, vira mais ou menos 1/3. Às vezes até um pouco mais. Né? E aí, por exemplo, eu foquei meu estudo em questões de ecologia, foquei meu estudo em questões no caso de química orgânica, sabe? Então, esse foco um pouco maior na maior incidência, que assim, pensando no prático, né? O que tem maior incidência, se você souber bem, vai te dar mais ponto. Né? Então, focar bastante progressivamente no que dá de maior incidência para de menor incidência. Vamos dar um exemplo, né? Elétrica. Né? Elétrica, pensando na prova do Enem, né? É uma matéria muito difícil em relação a índice de acerto. Né? As questões de elétrica geralmente têm índice de acerto baixo e ela é uma matéria que cai pouco. Então, assim, é legal estudar, né? Não é legal deixar nada para depois, assim, é sempre bom chegar na prova sabendo, no mínimo, o que é isso. Né? Chegar e falar, não sei o que é isso, não é legal de fazer. Porque se a questão for fácil, você não consegue acertar. Né? E a questão não é nem se for fácil, vai valer mais ponto. Né? E aí, para você, então, pensando nisso,
é bom você ver, mas não muito foco. Dá mais foco em relação à física, talvez de trabalho em energia, em mecânica, né, que são questões que sempre vai aparecer alguma questão, com certeza, trabalho, né, potência, isso aparece sempre, né, talvez circuitos elétricos. Eu falei de elétrica, né, quis dizer eletrostática, tá? Ela dos pontos, né, cargas pontiformes, muitos circuitos aparecem mais, né, mas são questões mais simples, né. Aí as questões de tipo de eletrostática, cargas pontiformes, quase não aparecem. Então, para você que está começando a estudar no segundo semestre, né, o que eu recomendo para fazer? Começou, primeiro dia, o que você faz? Passa um pente fino na sua base. Tem que passar um pente fino na base. Principalmente em relação às questões de exatas, né? Principalmente em relação às exatas. Né? Então, passar um pente fino na matemática básica, passar um pente fino na química elementar, na física elementar, para você primeiro resolver o seu problema com a base. Porque o problema com a base é estrutural. Né? Ele é um problema que você vai sentir da questão mais fácil para a questão mais difícil, da matéria mais fácil para a matéria mais difícil. Se você não resolver o seu problema, principalmente com matemática, talvez você vai ter dificuldade para aprender física, você vai ter dificuldade para aprender algumas questões de química, por exemplo, estequiometria, titulação. Geralmente, pessoas que têm dificuldade nessas matérias têm dificuldade em matemática. Né? E aí, você resolvendo, fazendo questão de matemática básica, você vai poder começar a introduzir, você vai poder começar a introduzir legal o seu estudo. E aí, depois que você passar o pente fino na base, aí você começa na ordem das incidências, né? Incidência do que mais cai, do que menos, do que cai mais ou menos, do que menos cai. Vai fazendo o jogo na medida do possível até o momento da prova. E simulado é importante, não esquece. Então, tem algumas coisas. Quando eu comecei a morar em São Paulo, eu tinha incerteza se eu ia passar no vestibular ou não, né? Então eu comecei a ver e colocar algumas coisinhas aqui no quadro, né? Então tem algumas coisas de química, de física, né? Tem coisas de biologia, tem muita coisa aqui. Era pra eu lembrar, foi algo que eu testei, né? Como eu disse pra você, eu sou um cara muito visual, né? Então eu escrevia em letra vermelha, escrevia, né? Colocava um balãozinho, né? Indicando para botar destaque e tal. E aí eu sinto que sempre isso me ajudou, né? Então foi uma estratégia a mais que eu resolvi utilizar. Eu devo ter feito 75 simulados, 70. Porque eu era um cara que não gostava de ver aula, né? Eu era só de exercício. Porque eu sempre ia nessa ideia do Bruno, que o Bruno sempre falava, né? Cara, você tem que fazer exercício, né? Então, geralmente, a grande maioria das matérias, eu já sabia alguma coisa, né? Então eu ia pro exercício. Fazia primeiro geralmente aquela lista inicial, né? Pra ver se você sabia a matéria, né? E aí depois eu já ia direto pra lista. Ia pra lista. Sempre era de exercício, cara. Começar exercício. Então, geralmente, em média, eu acabava fazendo, talvez, 100 exercícios por dia. Então, primeiro eu fazia... Então, eu ia e fazia o exercício. Terminava a lista. E aí, verificava quais eram os pontos, né? Os exercícios que eu errei. E aí, eu tentava fazer o exercício de novo. Se eu não conseguia, eu verificava a resposta e via se tinha resolução, né? E senão eu voltava na aula. Se tinha resolução, eu entendia, beleza. Aí, show. Senão eu voltava na aula, porque devia ser alguma coisa de base que eu perdi, né? Em elétrica acontecia muito isso. A minha base de elétrica era muito ruim, né? Eu tive elétrica na pandemia e o ensino na pandemia no colégio estava muito fraco, né? Acho que em todos os colégios. Né? E aí eu sofri bastante em algumas matérias, principalmente de matemática e física, né? E por isso que eu fui revisar minha base. Porque no segundo ano você tem muita matéria. Né? E eu tive praticamente o segundo ano inteiro online do ensino médio. E é isso fez com que eu precisasse ver minha base bem para poder resolver os exercícios legal, né? O que eu fazia para poder revisar? Então, assim, eu sempre eu acho que o simulado é uma ferramenta que, assim, tem muita gente que faz, descarta o simulado. Não, fiz, vi a nota, acabou. Mas, assim, é uma coisa que... o simulado é uma coisa que você tem que ver com carinho, sabe? Você tem que cuidar, você tem que ir vendo progressivamente, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu não consegui fazer uma questão de matemática no simulado. Eu olhava para a questão, beleza, não consegui fazer essa. Como que eu faço essa questão? Qual que é o modelo que a questão faz? Vamos supor que é uma questão de... Aconteceu isso com as questões de variância. Eu lembro que ano passado, todo simulado do Enem tinha uma questão de variância do quadro, né?
Era quase todo simulado tinha. E aí eu não sabia esse conceito, né? E aí eu olhei para a questão de variância e eu falei, beleza, o modelo é esse. E aí no simulado seguinte, foi o primeiro simulado que a gente fez. No simulado seguinte eu dei mole. Não lembrei de novo como fazer. Eu falei, opa, calma aí. Se tá aparecendo variância, é porque talvez seja uma coisa legal. Deixa eu entender isso. Aí no segundo simulado eu olhei, beleza, entendi, fiz várias vezes o exercício, né, para poder pegar o modelo de como faz a variância. E aí, beleza, no terceiro simulado caiu a variância de novo e eu acertei, né? Então eu acho que assim, o quadro também estimulava a gente de certo modo a sempre olhar o simulado depois, né, a verificar as questões que você errou, verificar a resolução, para a gente poder pegar os modelos, sabe? Talvez o que mais foi diferencial para mim, eu acho que foram os simulados inéditos e as listas, sabe? Eu acho que isso foi o que me deu, acho que isso foi as ferramentas que eu mais utilizei para poder conseguir a aprovação, sabe? Os simulados inéditos, né? Poder treinar questões que saem do que já foi feito, né? Nas provas, né? Ou seja, né, quando aconteceram na época de estudar provas antigas, eu já tinha muito mais volume para poder estudar, né? Isso me deu muito mais volume de exercício. Eu sou um cara que gosta de exercício, então a gente estava brincando, né, para acertar o quantos simulados eu fiz. Se eu fiz mais ou menos 13 mil simulados 13 mil exercícios só nos simulados, eu acho que eu devo ter feito 100 exercícios por dia, mais uns. Putz, põe mais várias questões aí, né? Foi isso, né? Então eu acho que isso fez com que eu tivesse muito volume e era o que eu precisava, né? Eu precisava de volume, eu consegui ter um volume gigantesco de exercícios, poder me aperfeiçoar em vários segmentos diferentes. Foi incrível. Nossa, o dia da aprovação é sempre um dia que vai ficar marcado na sua história para sempre, né? É um dia memorável, é um dia que você olha e pensa, meu Deus, eu consegui, né? O tipo, tudo valeu a pena, deu certo, né? E assim, só você sabe o quanto você trabalhou para isso, né? Então eu lembro que no dia da aprovação, eu estava esperando no estádio do UFSCar, né? E aí ficava olhando, né? No dia da Santa Casa, eu passei também na Santa Casa, né? No início do ano. E aí eu também ficava sempre olhando, né? E aí no dia da UFSCar, que eu acho que foi a alegria, né? Porque meus pais fizeram UFSCar, meus tios fizeram, então assim, é uma tradição de família. A UFSCar virou uma tradição de família, sabe? E aí eu vou ser a quarta geração que vai, né? A quarta integrante da família que vai, né? E aí cheguei no dia da aprovação e ficava atualizando o site. Lembro que, eu falava assim, cara, não vou fazer nada hoje, eu vou acordar quando os olhos abrir, né, brincando, né, eu acordar tarde para superar a ansiedade, né, e aí ficava atualizando o site. Aí eu lembro que meu pai estava no trabalho, né, e minha mãe e meu irmão estavam em casa. E aí, beleza, aí foi atualizando, e aí saiu a lista, do nada, assim, tava atualizando e saiu a lista. Aí eu, meu Deus, aí, caraca. Aí liguei pra namorada, chamei minha mãe, chamei meu irmão, fomos ver no quarto. Aí coloquei. Aí lembro que eu fui descendo a lista devagarinho, né? Aí cheguei, eu lembro que eu tinha olhado, era sempre assim, né? Letras e depois medicina. Aí eu vi letras diurno, né? Aí na hora que eu desci, tinha letras de novo. Aí eu vi, não, letras noturno. Aí já fiquei ansioso, né? Aí desci, e eu lembro que apareceu, né, medicina, só o escrito medicina, beleza. Opa, tá bom, chegando. Aí respirei fundo, dei uma roladinha no mouse e apareceu o meu nome. Aí eu gritei, falei, vai Corinthians! Aí eu, bom corintiano, vai Corinthians. Então, e aí caramba, aí gritei, nossa, muito feliz, né? E aí eu lembro que eu sou muito fã de Gorillaz, né, da banda, né? E aí eu coloquei bem alto, fomos pra sala, botei a música alta, assim. Aí eu comecei eu dancei por uma hora, fiquei dançando com meu irmão, tipo, dançando qualquer coisa, né? Por uma hora, de tanta felicidade, sabe? E meu irmão também comprou, minha mãe chorou, né? Nossa, foi um momento muito legal. E aí eu liguei pro meu pai no trabalho, né? Foi a primeira pessoa que eu contei, né? Depois da minha família, né? Que me viu. Aí liguei pro meu pai numa reunião de trabalho, assim, seríssima, tal, ele estressado, ele fala, filho, pode falar, né? Sabia da lista, sabia que poderia sair, eu falei, pai, saiu a lista. Aí eu falei, pai, não deu. Aí, não, filho, tá tudo bem, ano que vem a gente tenta e tal. Aí eu peguei meu cabelo, peguei a mecha de cabelo, agora não tenho mais cabelo, né? Mas na época que eu tinha cabelo,
Eu peguei uma mecha e, pum, meti a tesoura. Aí meu pai começou a chorar, cara. Porque ele fez exatamente o que ele fez quando ele passou no UFSCar, ele fez com o pai dele. Né? Exatamente o que ele fez, eu fiz também, né? Ele pegou, esperou o pai dele chegar do trabalho, né? No caso eu liguei, porque hoje em dia ele consegue ver a lista no celular dele, naquela época não tinha isso, né? Aí liguei pra ele pra não estragar a surpresa, e aí botei a tesoura no cabelo e cortei um pedaço. Aí ele começou a chorar, super feliz, tá? Nossa, foi um momento único na minha vida, eu nunca vou esquecer. Eu acho que a medicina, ela é um curso muito concorrido, né? Então, assim, meus pais viram bastante quanto eu ralei, sabe? Quantas vezes eu fui dormir, acabei o dia bravo, porque, não sei, a lista não deu, eu fiquei com uma média baixa na lista, né? Errei bastante exercício, que saía frustrado, né? Eu sou faixa preta de judô, né? E no judô a gente costuma, meu pai também, né? E a gente sempre treinava junto. E às vezes no judô, às vezes o treino não era legal, não encaixava alguma coisa, né? E aí muitas vezes, ou meu pai voltava meio chorando para casa, tristão, ou eu voltava também. Mas no judô a gente aprende que não é para desistir, sabe? A gente aprende que a desistência não é o melhor caminho, a gente sempre procura se aperfeiçoar, né? São a filosofia do judô, né? E como eu também, faixa preta, né? Eu acabei absorvendo bastante dos ensinamentos, né? E aí assim, ele falava, né? Ó, filho, é a faixa preta, lembra da faixa preta, né? Eu peguei a faixa preta quando eu tinha 16 anos, né? Aí, não, filho, é a faixa preta. Né? Não esquenta da faixa preta, ó. Os ensinamentos, né? Todos os dias, quando eu chegava meio triste, ele falava isso pra mim. Né? Lembrando da época que a gente treinava juntos, né? E aí, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é o dia a dia. Ele tava lá comigo, meus pais estavam comigo, me apoiavam. Minha mãe me levou pras provas, sabe? Eu vim pra São Paulo, né? Eu vim pra São Paulo. E aí, cara, super nervoso, tá? Minha mãe veio comigo, a gente ficou 3 meses fora de casa, né? E minha mãe morou junto comigo aqui. Foi, mano, nossa, me dá até emoção, sabe? Porque eles fizeram tudo por mim, sabe? Eles, cara, me apoiaram em tudo e eles ganharam comigo, sabe? Talvez ganharam até mais, né? Porque além disso é o filho. Imagina o seu filho passa em medicina, né? Tipo, deve ser uma coisa louca, né? Eu não sou pai, mas deve ser uma coisa de louco, né? Então vamos lá. Para você que às vezes percebeu que a sua curva de rendimento do simulado para simulado não subiu, ficou no paralelo, olha, isso acontece. Aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Porque às vezes a gente às vezes, né, o simulado às vezes ele não prepara a gente para o simulado ele toca em alguns pontos da matéria, né? Às vezes os pontos que você estava estudando talvez não foram os pontos tocados no simulado, né? Eu sempre pensava assim, né? Eu vou estudar o maior contingente de matéria para quando eu for para o vestibular, a chance do vestibular tocar alguma matéria que eu estudei vai ser muito alta. Porque você ficar muito bom em tudo é praticamente impossível. Né? Obviamente, se você fizer um preparo de 5 anos, 3, 4, beleza, até vai. Mas eu que fiz um ano de preparação, né? Eu fiz uma preparação de um ano, eu pensei, cara, é humanamente impossível estudar tudo. Não dá, é impossível você ficar bom em tudo. É muita coisa, né? Por isso que a gente vem em 3 anos na matéria do ensino médio e geralmente as escolas não ensinam tudo, né? Muitas escolas não ensinam a matéria que cai no vestibular de forma inteira, né? E aí, beleza. Então eu pensei, cara, eu vou fazer o maior contingente que eu puder de acordo com as incidências, né? E às vezes acontecia de, bati, sei lá, fiz 67 no simulado, depois fiz 67 de novo. Fiz 70 no simulado, depois fiz 70, 75. Aí, eu ficava, caraca, cara, que saco. Mas uma coisa eu sabia, sabe? Uma coisa eu sabia, assim, eu nunca tinha andado pra trás, né? Então, geralmente, assim, se você vê, beleza, tirei uma nota baixa ou tirei uma nota paralela, deixa eu ver qual foi a minha posição no ranking. Deixa eu ver como foi o nível do simulado. Porque muitas vezes o simulado foi mais difícil, né? O simulado, aconteceu alguma coisa. Ou o que aconteceu? Eu sempre procurava motivos, né? Não como uma forma de me deixar resignado, né? Mas como uma forma de, cara, entender mesmo, né? Ser justo comigo. Não, vamos supor, putz, sei lá, dormi mal. Me alimentei mal, não foi legal a alimentação. Porque a alimentação, dormir antes do simulado é mega importante por se tratar de uma prova de 5 horas, 5 horas e meia, enfim. Né? Não, dormi mal, me alimentei mal. Né?
a prova foi mais difícil do que o normal. E aí, muitas vezes, você reflete no ranking, né? Então, eu ia olhar. Né? E, acima de tudo, tratar o simulado não só como um paliativo, né? De ver como você tá, ver o ranking e tal, para poder ver como tá o seu desempenho, mas também usar ele para crescer em relação ao modelo de questão, em relação ao seu preparo mental, né? Tudo isso é muito importante. Então, assim, cara, não desiste. Não, muita atenção em como utilizar os simulados, né? Não pense que o simulado é só para você ver, não, qual foi a sua nota, porque, cara, o simulado é uma ferramenta complexa, tem muitas coisas envolvidas. Tem a sua preparação do dia a dia, mas tem a sua preparação da noite, tem a sua preparação da manhã, tem o seu almoço, né? Tem a sua progressão na prova, né? Fazer questão, como fazer questões, como às vezes até chutar questões, né? Tudo isso tá em jogo, é uma prova objetiva, tudo tá em jogo, né? E aí, tudo isso é importante para você avaliar e ter o feeling, sabe? Seja justo com você. Eu sempre me cobrei muito, mas acima de tudo, talvez às vezes era um pouco excessivo, mas eu procurava ser justo comigo, sabe? Fazer, assim, ficar satisfeito pelo que eu fiz. E eu sempre tinha esse negócio, cara, eu não vou andar para trás, sabe? Eu nunca vou andar para trás. Eu tô estudando, eu tô crescendo, sempre tô crescendo. O simulado vira uma nota ou não, acaba sendo uma consequência, sabe? Mas no fim, é uma questão de, cara, sempre progredir e manter a cabeça no lugar. Foco. Tá acabando, tá chegando. Né? Uma hora, essa hora vai chegar.